Bom dia, senhor! Bom, uma grande satisfação estar aqui e vamos, sem demoras, iniciar o nosso combate. Assunto: missão constitucional das polícias militares no Brasil. Então, a gente começa agora no primeiro slide com o sumário. O que é isso? Eu apresento para quem vai assistir o que nós vamos falar. Beleza? Introdução: Estado antigo, Estado moderno, divisão dos poderes, governo, administração, uso do solo, ordem pública, segurança pública, poder de polícia, missão da PM. As perguntas vão ficar para depois. Nós não vamos gravar aqui as perguntas, a gente vai na sequência. Beleza? Então, próxima transmissão. Então, o Estado é o ente abstrato, saudoso Eli Lopes Peretti, que ainda é o pai do direito administrativo, assim como o pai da sociologia é o Gilberto Freire, pai do direito administrativo. Nós usamos, passando para vocês, administrativistas mais modernos. Mas, até pela importância desse, nós estamos usando aí Eli Lopes Peretti, que fala que o Estado é composto de povo, território e governo. Povo é o elemento humano, claro, território, espaço geográfico, e os modernos estudiosos do direito administrativo, eles são importantes. Mas, nesse caso, ele coloca as três formas de poder como fazendo parte do governo, tá? Geralmente, o legislativo não quer esse título, mas possui, no sentido do direito administrativo. Cidades e estados. Essa expressão, ela surge, a questão do Estado, Nicolau Maquiavel, que é importante vocês estudarem a obra. Cadê a Nara? Não está aqui? Não está. Eu sei que ela gosta de ler. Porque ele é uma carta, vamos dizer assim, para o príncipe Lourenço Médici, mostrando a degradação dos bastidores da política. Entendeu? E ele usa a expressão Estado, tá? Maquiavel. Outro momento que se usa foi na Paz de Westfália. O que é isso? Uma guerra de 30 anos religiosa entre a França e a Suécia. Nós sabemos que a França é de origem católica, né? Até é uma derivação da língua latina, o francês, assim como o italiano e tal, e o espanhol, mas a Suécia era de origem protestante. Neste momento de celebração da paz, surge a expressão Estado. Vamos em frente. Aí a gente tem ali o Álvaro Lazzarini, que daqui a pouco eu vou falar com ele, interesse público em detrimento do privado. Eu não posso falar em Estado sem falar em divisão de poderes. No momento de hoje é muito difícil sair, mas pelo menos na academia nós temos que falar de forma a divisão. Porém, essa divisão, ela nem sempre existiu. Em Roma, por exemplo, nosso Senhor Jesus foi julgado pelo governador que era juiz. Pilatos exercia o poder judicial. Né? Todos vocês, mesmo quem não é religioso, sabem que nosso Senhor foi vítima de um julgamento. Então, esses poderes eram acumulados. Eu tenho um vídeo, eu queria muito que vocês tivessem tempo, fosse lá no canal, que fala do juiz das garantias. Nós vamos falar do juiz da garantia, que não é o assunto da nossa aula. Mas é importante entender o juiz das garantias indo no momento da divisão de poderes. Eu botei Montesquieu, mas nós temos antes. Não temos? Todos assistiram o Robin Hood Gladiador? Não, o último Robin Hood, que é o ator do Gladiador, viram? Aí tem um momento de que o
rei Ricardo Coração Leão, um grande líder, numa cruzada, conseguiu o recurso dos barões e morreu numa cruzada. E aí apareceu um que não tinha liderança nenhuma, chamado Rei João, que depois passou para a história como o Rei João Severo, se vocês sabem, que teve que abdicar das suas terras para o seu, através de que instrumento? Vocês aprenderam isso na escola de direito. A Magna Carta. A Magna Carta, no ano de 1800, ela é o início da separação dos três poderes. Correto? Depois eu teria que falar em Revolução Gloriosa, não é o caso. Vamos. Então, Montesquieu consagrou na obra O Espírito das Leis, uma obra de direito internacional comparado. É importantíssima a leitura do Espírito das Leis. Ele não só trata da separação dos poderes, ele compara a legislação como a japonesa e etc. É de grande importância que a gente tenha um entendimento. Não se entende o direito sem você entrar no espírito das leis. Até o Evangelho usa o tio da lei, né? Expressão de Mateus, se não me engano. Mas na verdade não de Mateus, foi Jesus, foi escrito por Mateus. Bom, vamos falar em religião, não que eu não goste, mas não é o assunto aqui. A influência de Montesquieu, que foi em que século? O século das luzes. Vocês aprenderam isso? Estão um pouco esquecidos porque já estão 2 anos aqui só estudando matérias aqui, mas estudaram. Ele teve uma influência na Inconfidência Mineira. Durante muitos anos, eu fui convencido pelo professor, que eu gostava muito, que o professor tem uma influência na gente, é claro que tem, que se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, o Brasil seria outro. Em primeiro lugar, eu tive semana passada em Ouro Preto. Quem me mudou o pensamento foi Laurentino Gomes na obra 1822. Se a Inconfidência Mineira, que não era só mineira, tá? É porque a devassa ficou no estado de Minas Gerais. Tiradentes foi preso aonde? No Rio de Janeiro. Ele tentava espalhar pelo Rio. Gente, ninguém faz um novo país sem uma saída para o mar. Ninguém faz. Ninguém. E os inconfidentes eram uma parte intelectualizada. De cada 10 mineiros, de cada 10 que faziam faculdade de Direito em Coimbra, 8 eram mineiros naquela época. Aquela intelectualidade que formou a conspiração. Eu prefiro usar uma expressão de conspiração do que de inconfidência. Mas tinha o ideal de incluir o eixo Rio e São Paulo. Tá? Só que, se ela tivesse dado certo, nós teríamos um país fragmentado, como é a América Latina. O poder central do Império Brasileiro foi fundamental para a integridade do território nacional, que tem a mesma bandeira do Amazonas ao Rio Grande do Sul, graças ao patrono do Exército Brasileiro, Caxias, que liderou todas as agriculturas. Essa parte não se estuda muito, não, mas é de grande relevância a importância que foi o imperador Pedro II que o colocou para a concentração. E alguns de vocês poderiam falar assim, Coronel, não, podia ser só o Rio, podia não. E os nossos amigos de Goiás? E eu tenho que pagar tributo para passar pelo Rio ou pelo outro para chegar no mar? O Brasil tinha que ter esse tamanho. E da grande importância dos bandeirantes para isso. Hein? Outra coisa que eu vejo aí, se ensinando, que os bandeirantes... Gente, se nós agora, sem celular, entrarmos numa mata, temos grandes chances de nos perdermos. Como é que os caras saíram de São Paulo para chegar até Ouro Preto? É muito bom. Mas eu não estou dizendo que está certo violentar a Índia. Eu não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus. Jamais. Mas eram homens rudes e que erraram nisso. Mas foram importantes para a nação. Vocês aprenderam a guerra dos Emboabas.
Nosso país, vocês também aprenderam o Tratado de Tordesilhas. O que foi a Guerra dos Imoráveis? Foi uma batalha entre os bandeirantes o governo português, a coroa portuguesa. Os bandeirantes perderam, o que aconteceu? Eles ficaram com o lado esquerdo, que não nos pertencia. Nós temos Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, que era tudo do lado esquerdo, graças aos bandeirantes. Como é que eu vou dizer que os caras não prestaram para nada? Senão nós seríamos só litoral. Seremos todos na praia e a parte do Brasil toda largada. Tá bom? Feita essa observação importante nacionalista, importante ali, uma vez que sempre defenderei o direito de discordar de mim. Eu não posso ficar com ódio se um filho meu escolhe uma eleição diferente para mim. Meu filho. Todos vocês são juristas. O jurista, o advogado de defesa, ele ataca o processo sem chegar no outro advogado. Nós precisamos respeitar as pessoas que pensam diferente, não é, gente? Na atualidade, é uma interface de poder. Vamos embora. Só o poder e muito poder. Vamos entender. Com manifesta predominância. Para não ficar só eu falando, me dá um exemplo. O que o Celso Antônio coloca, Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um administrativista mais moderno. Ele coloca que os poderes, sem invadir, eles exercem uma função ou outra. Gente, me dá uma função do legislativo que ele exerce do judiciário. Pode falar. Olha lá, olha. O processo de impeachment, a CPI, é um processo investigatório, né? Mais de polícia judiciária, talvez, do que. Mas a cassação foi deputado. Tá? Agora me dá uma ação do executivo, que ele exerce alguma função do legislativo. Medida provisória é a mais escancarada, filhote do decreto-lei. Mas vocês estão sujeitos ao que aqui? O regulamento é o exercício de quê? Vamos falar daqui a pouco. O poder regulamentar é uma forma de legislar. Não é isso? Então, no caso da nossa matéria, resoluções do CONTRAN, é mais do que isso. O CONTRAN pertence a quem? Ao legislativo? O CONTRAN pertence ao executivo. Tá? E o judiciário, quando não invade as competências, me dá um exemplo de atos do executivo. Muito bem, é uma matéria que nós vemos aqui. Quando ele faz uma licitação, vou deixar isso falar. Quando ele compra alguma coisa, quando nomeia um assessor, não é um ato, nomear um assessor para fazer alguma coisa. Tá bom? Então, mesmo no sentido acadêmico, há uma interface entre os poderes. Tá? Eu estou dizendo em condições normais de temperatura e pressão. Vamos em frente. Quantos minutos a gente tem aí? Eu comecei? Está marcando aí? Não, só para eu ter uma ideia. 14. 16? Beleza. Quero ver isso um pouco mais de velocidade ou não. Governo e administração. Eu não falo em política partidária, sabe? Jamais. Mas política aristotélica, que vocês também aprenderam. Aliás, a própria palavra democracia tem origem no grego. Demo, povo, cracia, poder. É isso? Então, essa filosofia política não é política baixo nível. Ela vem da Grécia. Né? Nós temos ali Platão, depois Aristóteles.
nós ainda também, uma parte mais moderna de Maquiavel. Na parte de vocês não têm atividade política. Não podem ter. Sou eu que digo, não. Está ali. A atividade de vocês deve ser neutra, técnica e legal. Beleza? Neutra, técnica e legal. Não interessa se esse partido é ali, ou você gosta, ou gosta, está na lei. Tem que cumprir. Os atos de vocês têm o dever de serem. E por isso, essa matéria vai nos dar, se Deus permitir, com a graça de Deus, claro, mais conhecimento técnico. A ascendência nossa sobre o subordinado também é pela nossa capacidade técnica. É fundamental. Então, a administração pública é um aparelhamento para o bem comum. O interesse público é qualquer ato que ele se distancia em vários os princípios que estão ali: moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência. Não se esqueçam de, na hora de escrever alguma coisa, não usarem instrumentos abstratos, não usarem conceitos abstratos. Nós estudamos aqui com vocês um artigo da Lei de Introdução ao Código Civil, que manda evitar nas decisões judiciárias e administrativas consenso abstrato. Lembra? Já tem muito tempo, né? Alguém lembra? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês não ficarem com sono. O Clóvis de Vilac, que é autor do primeiro Código Civil brasileiro, que foi 1º de janeiro, não foi 1º de janeiro, não, foi 16 de janeiro, foi chamado pelo Marechal Hermes da Fonseca para ser ministro do Supremo. Ele disse que não estava à altura. Quando eu olho assim algumas coisas que eu não vou falar, me dá vontade de chorar. Clóvis de Vilac. Nós aprendemos que as ordenações filipinas, elas ficaram no nosso país de 1603 até 1916. A parte criminal não, o Código Penal do Império foi em 1830. Então, Clóvis de Vilac, esse Código Civil foi revocado em 2002. Tá? Na lei de introdução ao Código Civil foi de Clóvis de Vilac. Dá uma olhada no artigo 20, caiu na prova de vocês, se eu não me engano. O artigo 20 te obriga o quê? A não usar, eu estou decidindo pelo interesse público. Não. Nós vamos mostrar dados aqui concretos, não só legais, como o número de acidentes que obrigam a nossa. Nós temos que ser técnicos nessa justificativa do ato administrativo. Eu diria motivação do ato administrativo. Tá bom? Vamos lá. Órgãos públicos são centros de competência para as funções estatais. Eu discordo aqui do Celso Antônio Bandeira de Mello, porque ele restringe o órgão que não passa de repartição. Eu só acho, alguém aqui já divulgou contra uma empresa antes de entrar aqui? Ninguém? Ninguém divulgou? Hein? Então, vocês, quando enfrentavam uma empresa, quem representava o empresário vinha com o quê? Carta de preposto. Essa parte do Celso Antônio, eu concordo. O funcionário, ele está investido. É como se ele tivesse com a carta de preposto, que é a expressão copiada, retirada do direito trabalhista. Mas só dizer que é repartição, eu não concordo, não, gente. Por quê? Porque nós temos funcionário. Então eu fico com o conceito do Carvalho Filho. Oi? Como? Como? É o quê?
Ah, tem Carvalho aqui? Ah, não, esse, mas esse não escreveu que nem o outro, não. Carvalho Filho. O órgão público como compartimento da estrutura. Então, vamos daqui a pouco ver o 144. Ele está estabelecido na estrutura. Que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes, que quando executam, olha só, gente, presta atenção no final desse texto, por favor. Quando executam, manifestam a própria vontade do Estado. Eu fico com essa definição de órgão público. Ele está na estrutura do poder, ele possui atribuição e o funcionário investido, ele manifesta a vontade do Estado, sempre objetivando o interesse público. Vamos em frente. Artigo 30 da Constituição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 30, sobre a questão da municipalização, e continuamos. Então, no inciso 8º da Constituição, tem a competência do município para quê? Para colocar placa, para dizer o ônibus por onde vai, etc. Mas não é absoluto esse interesse. E aí que entra, por isso que nós não podemos ser só policiamento. Vocês vão entender. Primeiro, bens públicos. Artigo 99. De uso comum, tá? Como rios, mares, estradas e rua. O Código de Trânsito Brasileiro usa a expressão ruas. Eu fico triste, eu vou perguntar isso, mas ao longo do nosso encontro, nós temos uma obrigação de ensino desde 1998 de legislação de trânsito. No ensino fundamental e médio e no 3º grau ou na faculdade. Se eu perguntar aqui, a maioria de vocês, na faculdade, nem leram o Código de Trânsito Brasileiro. É triste isso. No meu entendimento, todos que exerceram a função de secretário de educação tinham que ir para o banco dos réus. Nós vamos mostrar por quê daqui a pouco. Então, eu entendo essas ruas, esse código foi em 2002. O Código de Trânsito foi em 97 e entrou em vigor em 98. Poderia ter sido usada a expressão vias. Nós vamos entender ruas como vias. Nós, no Código do Trânsito, nós temos vias rurais e urbanas. Beleza? Vamos em frente. Não se preocupem que nós vamos chegar lá. Vocês vão sair daqui. O que eu queria um pouco de paciência, no sentido de, coronel, o cara que está com o documento atrasado, espera que eu chego lá. Não antecipa, porque eu vou construindo o conhecimento de vocês. Com a graça de Deus, vão sair daqui melhores do que os policiais que trabalham no trânsito na rua. Não tenho dúvida disso. Vamos lá. Não há interesse no local que seja privativo da localidade. Isso aqui é importante. Por quê? Se tiver um congestionamento, todos conhecem a Avenida Brasil? O que causa o congestionamento lá? Hein? Não, perdão. O que ocasiona? Eu falei causa, errei. Qual é a consequência? O atraso e talvez pequenos fluxos naquelas comunidades que vêem aqui no Brasil. Ou não? Então, dizer que isso não é competência da Polícia Militar melhorar a fluidez, hein? Então, vamos continuar. Mesmo que não haja ação da Prefeitura, nada impede da PM de desfazer acidente. Então, vamos aprender aqui. Vamos continuar. Então, o interesse local não é privativo da localidade. Se tiver uma obra da Prefeitura que está causando uma retenção no conjunto amarelinho Irajá, eu conheço, eu já troquei tiro ali, quase morri, vai ser problema para o fluxo e para o patrimônio. Delitos contra o patrimônio, contra as pessoas, podem ocorrer. Então, não há interesse no local que não seja
o interesse local não é privativo da localidade. Aqui, ó, e ele termina. Não há interesse local que não seja frequentemente da União e do Estado membro. Vamos em frente. Quanto tempo? Tá bom. Agora, definição de ordem pública. Vocês já estudaram isso? Já? Hein? Bom, então facilita. A ordem pública tem uma definição no decreto 877. Na visão dos mais estudiosos do direito administrativo, ela é insuficiente, porque é um conjunto de regras do ordenamento. Não, só regras não. Ela é muito maior do que isso. Aqui, Moreira Neto, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Não são regras, mas os resultados de sua observância. Manual, aprenderam esse manual, né? Base doutrinária da PM. Eu estou ficando preocupado com a escola. Eu brinquei aqui com a Laila, não nos afastemos muito. Muita sociologia, muita coisa. Cuidado. Né? Nós temos que estudar a sociologia da prisão, a sociologia da remoção, né? Do alto de resistência, para entender melhor e não se afastar também. Mas tudo bem. É só uma crítica, eu tenho certeza que vão terminar o curso com essas matérias. Base doutrinária. Ordem pública é um estado de paz social, de garantias de segurança, tranquilidade, salubridade, noções de ordem moral, estética, política e econômica. Continua. Mais conceito de ordem pública. Saúde, segurança, tranquilidade. O ministro Gilmar Mendes, vou falar tecnicamente, tá? Porque eu já vi que teve um que já fizeram um rostinho assim, e eu sei observar pessoas. Fui policial há 30 anos. No sentido técnico, é um dos mais preparados do Brasil. E ele tem um parecer, quando era divulgado, sugiro a vocês. Querem se aprofundar na missão da PM, AGU Gilmar Mendes 2001. É um parecer que cita Diogo Figueiredo Moreira Neto. Ordem pública, disposição pacífica, convivência pública, o referencial ordinatório não é apenas a lei e não se satisfaz com princípios apenas democráticos, tem uma dimensão moral muito maior. Ou seja, o trânsito, que é uma convivência quase ibérica, né? Quase ibérica. Claro que está na missão constitucional das polícias militares. Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos chegar lá. Ordem pública. Eu citei aqui a questão do ato obsceno. O desfile de escola de samba hoje, na época do Getúlio Vargas, nos anos 40, seria atentado ao pudor. Não é mais. Nós ficamos numa situação muito complicada. Como é um crime de costume, deve estar relacionado com a reprovação das pessoas em relação àquilo. Tá bom? O cara está de. Uma senhora está de Topirece em Ipanema. É ato obsceno ou não é? Se não há reprovação, certo? Nós devemos atuar quando há uma reprovação. Eu dei a questão do culto religioso. Vai haver um grande culto. Pô, aí os caras vão e começam a manifestar contra a religião evangélica, fazendo inserções de crucifixo das partes, pelo amor de Deus. É um descaso. Há um ferimento à ordem pública. A ordem pública ela é mais ampla que a ordem jurídica. A ordem jurídica está dentro dela. Vocês têm que entender isso, que é a missão de vocês. Nossa, vamos lá. Segurança pública. Essa expressão vem do latim, securius, que era o cuidado do indivíduo consigo próprio. A segurança pública se torna um conjunto de órgãos públicos objetivando a preservação da ordem pública. Tá? Então nós temos ali, ó, eu queria colocar rapidinho
a questão da geral do operação da PM Mineira. Ela entende que o ambiente seguro é uma combinação, aspecto objetivo e subjetivo, tá? Alguém não, eu acredito que quase todos já foram a Teresópolis, né? Todos já foram a Teresópolis. Teresópolis quase sempre é a cidade mais segura do Rio de Janeiro. A perguntinha para justificar o mineiro no aspecto subjetivo. Se acontecer em São Gonçalo, que é muito longe de Teresópolis, não estou falando em 3 dias, nem em Petrópolis. Em São Gonçalo, um delito, um latrocínio, com 5 vítimas. A pergunta que eu faço a vocês: a repetição sistemática daquela imagem pode fazer os cidadãos de Teresópolis sentirem medo? Não tenho dúvida. Mesmo estando distante, ela vai toda hora mostrando. Então, a Polícia do Estado de Minas Gerais, ela diz que segurança pública, o ambiente é aspectos objetivos, índices, correto? Índice de criminalidade. Os índices de Teresópolis são os melhores do Estado. Mas também combinando com o subjetivo, acreditar. E aí nós temos televisão que faz um terrorismo desgraçado no Estado. Né? Não é assim em outros estados. Mas isso é um outro fato, que a gente continua depois. Então, segurança, afastamento por meio das organizações de todo perigo, todo mal para a ordem pública. Próximo. Lazzarini é um conjunto de processos políticos e jurídicos para garantir a ordem pública. Já leram alguma coisa já para Lazzarini? Ninguém leu. Michele, a Nara que é filosofia. Michel Foucault, não tenho certeza que você leu. O Álvaro Lazzarini é um desembargador paulista, capitão da reserva da Polícia de São Paulo, e é o que mais se escreve sobre Polícia Militar, bombeiro, tá? Eu tenho uma obra que tem vários constitucionalistas, tá? Dr. Ives, Gilmar Mendes, quem trata da parte de segurança pública é o Lazzarini. Olha o nível dele. Tá? Então, eu sugiro que vocês puderem, para ter uma ideia melhor dessa missão constitucional e principalmente o poder de polícia. Então, Lazzarini, processo de processos políticos destinados a garantir a ordem pública. Chegamos ao 144. Aqui, a Polícia Militar é um órgão público ou uma instituição? Deixa para dormir no cemitério. É para dormir no cemitério. Não dorme, não. Vamos lá. A Polícia Militar é uma instituição ou um órgão público? Órgão. O sistema de segurança pública através dos seguintes órgãos. Vocês perceberam aqui que eu sublinhei preservação da ordem pública? Que todo o sistema se destina à preservação da ordem pública. Que depois nós vamos aprender daqui a pouco, o único órgão público que tem a missão específica de preservação da ordem pública são as polícias militares. O sistema todo se destina, ou seja, é a mais importante de tudo. Vamos continuar. Polícia Federal, Rodoviária, Civis, Militares, Corpos de Bombeiros. Continua. A Polícia Federal está ali a missões, eu não vou ler para não cansar vocês. Eu só quero destacar o inciso 2. Quando o legislador colocou tráfico de entorpecente especificamente para a Polícia Federal, ele não está tirando a responsabilidade da PM. Não está. Mas ele está aumentando a da Federal. Não é isso? Nós sabemos que as armas, na maioria das vezes, vêm por baixo do país. Né?
com todo respeito aos paraguaios, ela vem por ali, as armas. E a droga vem por cima do país, vocês sabem disso, vocês aprenderam isso, não é? Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, onde tem uma questão social do tráfico de drogas. E o plantio, eu fiz um curso na escola, na UFA, eu não gosto de falar dos cursos que eu tenho, porque eu acho que é bastante arrogante. Mas eu tinha estrangeiros. E do Equador dizia que o cara estava plantando arroz, rocha, aí nunca chegava alguém e falava assim, olha, eu te dou 3 vezes mais se plantar cocaína. O cara pode plantar arroz. Ainda mais se ele está passando uma vida. Ali é uma questão social. É diferente do nosso aqui, que tem escolhas. Nós temos escolhas. Tá? Então, a Polícia Federal, é isso aí. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, dá uma olhadinha, gente, no inciso 3. A missão de Polícia Marítima é da Polícia Federal e das fronteiras. Mas nós temos 3 leis complementares, 3 leis, que colocaram as Forças Armadas até 150 quilômetros. Perguntinha para quem estudou a faculdade de Direito. É possível você, com lei complementar, silêncio total. É possível isso? Através de lei complementar? O que tinha que ser ali? Hein? O emenda foi uma PEC. Ninguém arguiu a constitucionalidade da lei complementar 97, 99, 117, 2004 e 136. Ninguém teve a coragem de arguir a constitucionalidade. Mas isso tinha que ser uma emenda constitucional. Porque polícia está diretamente relacionado com o quê? Com o exercício de direitos humanos. Se você estender o conceito de direitos humanos, é questionável até a mudança do 144, mas eles estão aceitando. Tá? Vamos continuar. 4. Polícia Rodoviária Federal. Perdão, parágrafo 2º. Eu queria que vocês prestassem atenção que a Polícia Rodoviária se destina aqui, nas rodovias. Olha a expressão que está na Constituição ali, que eu acho que eu grifei. Patrulhamento ostensivo. Gente, essa é de grande relevância para você nessa aula. Eu não tenho dúvida disso. Se nós continuarmos achando que a nossa missão é policiamento ostensivo, vocês estão reduzindo a autoridade de vocês. Olha o que o legislador, depois de 19 meses, colocou, com todo respeito, uma instituição importante, patrulhamento ostensivo na rodovia. Vamos em frente. Polícia Ferroviária, patrulhamento na rodovia. Praticamente extinto. Né? Mas temos aqui no Rio de Janeiro, tínhamos o batalhão ferroviário, eu comandei esse batalhão há 2 anos, foi extinto e começou de novo. De grande importância, uma boa parte da ferrovia no Rio de Janeiro, ela passa por dentro das comunidades. Quero falar que não é importante a polícia ferroviária, é difícil para eu entender. Mas a gente continua. Polícia Civis, dirigidas por delegados de carreira, incumbe ressalvar as competências da União, quais? A de Polícia Judiciária da União é da Polícia Federal, vocês sabem disso. As funções de Polícia Judiciária, que são da União, e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Alguém tem dúvida? Você aprendeu o direito penal militar aqui, não aprendeu? Nós temos ali a Lei 92/99, ali está 99, mas é 96, eu tenho quase certeza que está errado ali a data. Foi após Carandiru, os crimes dolosos contra a vida passaram a ser competência da justiça comum. Dá uma olhada quem tiver com o computador aí. O celular não tem ninguém. Não? Eu acho que é 96. Eu consertei ontem, mas acabou. Ah, você está usando aquele ali, né? Ah, é.
o combatente aqui não me obedeceu, eu falei, músico, viu daqui, tem um pendrive que eu não atualizei. Ontem eu vi que eu botei 96 aqui, mas tudo bem. Hein? Mas tá bom, tudo bem, não tem problema. Era para usar o meu, não sei lá. Então, essa lei foi os crimes dolosos contra a vida, é competência do Tribunal do Júri. Porém, essa lei, ela diz que está acabando a carga? Está acabando? Não. Essa lei, ela não proíbe que o inquérito policial militar seja feito pela polícia militar. Gente, isso aí é de grande relevância. A polícia mineira, sabe o que ela faz quando tem auto de resistência? Ela atua em flagrante o PM e coloca em liberdade no dia seguinte. Nós aqui, a gente deixa a polícia civil. Com todo respeito, uma instituição importante, polícia regular. Mas se vocês lerem, devem ler, a lei 9299, ela fala que o IPM, quando o Ministério Público Militar entender que não é competente, deve ser mandado para a Justiça Comum. Assim como o PF Pereira faz. Mas nós temos a Lei 13.491, de 2017, que diz o quê? E vocês aprenderam. Os delitos que o policial pratica durante o serviço, que não estejam no Código Penal Militar. Quem é competente? A Justiça Militar. Porque o artigo 9 está escrito: os delitos escritos neste Código e conjunção aditiva, os definidos na legislação penal comum. Então, todos os crimes praticados a partir de 2017, crimes militares ou não, são competência da Justiça Militar, com exceção de qual? Hein? Pode falar alto. Quê? Os crimes dolosos contra a vida. Né? Os crimes dolosos contra a vida, competência da Justiça Comum. Essa emenda constitucional 45 tirou do juiz, quando eu fui juiz auditor, vocês vão passar por lá, como capitão. A presidência era do major, mais antigo. A emenda constitucional 45 passou para o juiz. E mais, hoje só a Justiça Militar só julga crime próprio. Sabe o que são crimes próprios? Deserção, subordinação. Tá? Toda vez que um civil é lesionado, eu não estou falando de crime doloso contra a vida, o Conselho só ouve, não tem poder de voto. Então, essa retórica que tem que mudar, na verdade, ela já está praticamente restrita às suas atuações. Eu julguei, como capitão, talvez a maioria de vocês não estavam nascidos, o cabo Flávio, no homicídio que teve no Rio Sul, atrás de uma Kombi. O homicídio naquela época foi anos de 95, 96, e era a competência da Justiça Militar. O juiz e os outros oficiais deram 20 anos, eu dei 10 anos, o Tribunal de Justiça reformou a decisão e colocou os 10 anos que eu dei. Né? Não que eu não achasse, só que o cabo Flávio era primário. Tem requisitos para a aplicação da pena. Né? Vocês aprenderam isso. Uma matéria difícil, que você pode fixar a pena base. Então, importante, a polícia, os crimes militares, para fechar isso aí, a gente continuar. Os crimes militares são de competência da Polícia Judiciária Militar. Quem é a polícia? A autoridade de Polícia Judiciária Militar no batalhão? Comandante. Que vai delegar para vocês para instaurar um inquérito ou para presidir um auto de prisão em flagrante. Bom, outra coisa, nós somos a Polícia Militar. Cabe à Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Nós já estudamos a Ordem Pública. Nós vamos estudar aqui, daqui a pouco.
Também nós somos forças auxiliares reservas do Exército. Isso não pode ser só lembrado no momento de reforma da Previdência. Tá? É um preceito constitucional. Se houver uma guerra, as PMs se subordinarão ao comando militar do leste, no caso aqui do Rio de Janeiro. Vamos em frente. Gente, dá uma lida em voz alta para vocês não ouvirem no parágrafo 7 do 144. Vamos lá, o tempo 3. 1, 2, 3. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Obrigado. Hoje nós temos o Estatuto das Guardas Municipais, 13.022. Nós temos a Lei Orgânica da Polícia Civil. E a Polícia Militar está fazendo, já está no Senado, o senador do Espírito Santo, eu esqueci o nome dele, não sei o que, contrato. Nada contra, só estou colocando quem é o relator. Se vocês perceberam que o parágrafo 7 indica para uma lei, ou eu estou errado na hermenêutica? Vocês leram? Talvez não tenham prestado atenção, mas leram. Não tem uma vogal que está no singular? A lei disciplinará. A organização e funcionamento dos órgãos. No meu entendimento, teria que ter uma lei que nela tivesse a distribuição das competências dos órgãos. Até agora não tem. Cada hora sai um de uma lei que às vezes faz conflito com a outra, acaba tendo que entrar no judiciário. Entendeu? Está desde 88. Eu aprendi isso com o deputado Otávio Leite, quando ele assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública no ano de 2013. Ele mostrou, e eu já tinha lido a Constituição no PCB. Então, o correto era juntar todas as leis dos órgãos e fazer uma só. Vamos em frente. Aí a questão da remuneração, parágrafo 10º, que ontem eu falei com Cadete. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, onde não tem outra instituição que há exclusividade. Mas essa expressão de preservação da ordem pública foi estendida aos municípios também. Olha lá. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e seu patrimônio. Compreendendo educação, engenharia, fiscalização, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Emenda constitucional 82. Compete aos estados do Distrito Federal e, olha a letra aí, dos municípios, os respectivos órgãos e entidades executivas e seus agentes estruturados na carreira. Ou seja, de tanto as nossas instituições no Brasil acharem que o trânsito não é com ela, pensei em falar uma besteira, mas já me controlei, respeito às senhoras que tem aqui, mas uma namorada ou um namorado, quando a gente demora um pouco, vem alguém e vai nos substituir. Tentei ser o mais polido possível daquilo que eu quis dizer de você. Entende? Se demorar, vem um substituto. Nós demoramos tanto com essa questão do trânsito que estenderam os municípios. Tem que ser ciumento. Tem que ser ciumento. Tem que ser ciumento e não dar espaço. Não dá espaço. Pode dar espaço. Bom, vamos em frente, deixa a brincadeira para depois. Todo o sistema se destina à preservação da ordem pública. Somente a PM, o legislador, a PM e agora aos estados e aos municípios, aos órgãos executivos. Mas há um único órgão público que possui a missão de preservação da ordem pública, que é a PM. Vamos em frente. Quanto tempo?
Nossa senhora, eu queria terminar com 1 hora. Vamos para a próxima, pode ir para a próxima. Bom, poderes. Então nós já estudamos, vamos falar um pouquinho sobre o poder de polícia para entrar na polícia ostensiva. Então os poderes da administração, vou tentar ser mais rápido aqui, não vou falar de autodeclaração nesse momento. Nós temos poderes, estudamos aqui, quando falamos, na capacidade do executivo de legislar, normatizar, falamos rápido. Poderes de polícia. Já estudaram o poder de polícia? Sim ou não? Sim. Então, ela começa com Caio e Tácito, aprenderam isso, né? Ou não? Não? Não aprenderam isso? Então vamos lá. Teve um caso de desapropriação, Brown versus Maryland, em 1827, e foi a primeira vez que foi usada a expressão policy power nos Estados Unidos. E depois se espalhou e teve influência no direito administrativo do Brasil. Continua. Poder de polícia. O único texto legal que tem a definição, qual é? O Código Tributário Nacional. Nós vamos falar em conceitos doutrinários que são importantes. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato em razão do interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, à disciplina de produção de mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito às propriedades e aos direitos individuais e coletivos. Atributos: discricionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionalidade é a capacidade de decidir de acordo com a conveniência e oportunidade. A expressão autoexecutoriedade, o que significa o prefixo auto? Automóvel. Se move por si só, porque os veículos eram movidos por animais. Carroça, charrete. Automóvel por si. Autoexecutoriedade, auto-executa, não tem ordem judicial, como o oficial de justiça, que só está investido da autoridade quando recebe o quê? O que o oficial de justiça recebe do juiz para cumprir? Mandado. Mandado. O mandado. Tá? Então, sem o mandado, não há uma investidura. No nosso caso, nós auto-executamos. Cai uma árvore, você interdita a via ali, manda passar por uma outra, não é? Há um homicídio, não um acidente de trânsito, um homicídio, você desvia para a perícia, não é? Então vamos em frente. Auto-executoriedade. E coercibilidade. Se for necessário, há uma imposição para cumprir o ato de polícia. Eu queria que vocês guardassem essa lei, que é a Lei 11.1079, de 30 de dezembro de 2004, que diz que não é, olha só, a indelegabilidade das funções jurisdicional e o exercício do poder de polícia. Isso é de grande importância. Nós não podemos delegar para as outras pessoas ter essa função. Tá? Vamos em frente. Atividade administrativa, Moreira Neto, limitar e restringir liberdade. Lazarini, o poder de polícia é uma faculdade, uma facultas, uma possibilidade que o Estado tem através da polícia, que é uma força organizada para limitar as atividades de parte do cidadão. O Celso Antônio Bandeira de Mello, espero que a nossa estudiosa leia, ele é mais para o lado menos, vamos dizer assim, mais progressista.
Então ele começa a falar que o poder de polícia é um estado policialesco, mas define que é uma atividade de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos. Então eu peguei o Celso Antônio para mostrar que até o cara que é um pouco progressista tem um conceito dessa tão importante função do Estado. Outra coisa que eu queria que vocês guardassem. A polícia, eu acho que vocês vão errar na resposta. A polícia militar tem poder de polícia? Vou fazer uma votação aí, pode filmar. Quem acredita que a PM levanta o braço direito, que a PM tem poder de polícia? Nossa, deu quase unanimidade. Podem abaixar. Quem detém originariamente o poder é o Estado. A polícia militar instrumentaliza o poder de polícia na sua atribuição. Tá? Vamos lá. Então, atividade estatal que condiciona a liberdade e a justiça. O poder de polícia, já falamos. Em virtude do poder de polícia, o poder da polícia, que seria o aparato, é empregado para a polícia para assegurar o bem-estar público universal. Vamos em frente. Polícia administrativa e polícia judiciária. De grande importância. Polícia administrativa, normas administrativas. Polícia judiciária, Código de Processo Penal. Polícia administrativa, ela se funda em bens, direitos e atividades. Polícia judiciária, sobre as pessoas. Qual é o objetivo da polícia judiciária? Angariar elementos para descobrir autoria e materialidade do delito. Correto? A nossa missão é diferente. Bens, direitos e atividades. Tá? Eu quero fazer uma passeata. Ok? Olha o meu partido. Tudo bem. Mas no mesmo dia, no mesmo horário, tem um candidato que é contra. Vai contra, não tem como. Então, essa capacidade, visão do interesse público tem que existir. Como deve agir a administração pública? Aprendemos no início da aula, de forma neutra, técnica e legal. Sempre. Vamos em frente. Polícia ostensiva. Vocês aprenderam ordem pública. Agora nós vamos falar em polícia ostensiva, que é diferente de policiamento. Já aprenderam isso aqui? Já aprenderam? Polícia ostensiva? Quais são as 4 fases da polícia ostensiva? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização e sanção. Por isso que nossa missão não é policiamento, é polícia ostensiva. Aí, isso aí peguei do parecer do ministro Gilmamente, quando ele era advogado-geral da União. Polícia ostensiva é uma expressão nova do texto constitucional, nova de 88, para vocês, velho, né? Mas quando ele escreveu isso aqui, estabelecer exclusividade constitucional no sentido de marcar a expansão policial além do policiamento ostensivo. Ali, não sou eu que escrevi, não. Ali. É muito mais importante. Para me entender, aí ele diz: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização e sanção. Próximo. Ordem de polícia, no preceito verdativo necessariamente nasce com a lei, pois se trata de regra, mas pode ser enriquecido discricionariamente. Alguém me dá um exemplo? Vai ter um jogo no Maracanã, uma decisão de campeonato. Normalmente os ônibus ficam na Eurico Ravena, tá? Que é um local que em condições normais de temperatura e pressão não pode estacionar. Nesse dia pode. Então, a competência para atuar enriquecido o quê? Discricionariamente. Consentimento, quando não couber, será a anuência, vinculado discricionária do Estado, sempre Estado, na atividade submetida ao princípio da lei. Por exemplo, um nado ao porto.
Quando você chegar no batalhão, o cara quer fazer uma festa. Geralmente gosta de fazer festa junina onde moram os outros. Onde ele mora, ele quer fazer. Quer ganhar um dinheirinho com a barraquinha. O que ele faz? O que ele pede no batalhão que você for aprender? Nada opor. O nada opor é o quê? O consentimento de polícia. Porque se vocês forem apenas policiamento, você está tirando da P3 do batalhão a autoridade de conceder ou não, ou pelo menos limitar. Consentimento de polícia. A fiscalização é a forma ordinária e inafastável da atuação na qual verifica-se o cumprimento da ordem de polícia, numa atividade já concedida. A barraquinha pode funcionar até às 11 horas. Quando é meia-noite, 1h, a viatura vai lá e vê se o cara já fechou a barraca. Ou desligou a música na pracinha, na festa junina. Fiscalização. Olha aqui, no caso específico, tem o nome de policiamento. No caso específico, é policiamento. Eu vou até pedir para mudar o nome na matéria de vocês, de policiamento ostensivo de trânsito, para polícia ostensiva de trânsito. Próximo. Finalmente, a sanção de polícia se destina à repressão da infração, inerente à ordem pública. Escota no constrangimento pessoal imediato na justa medida para restabelecer. Se tem uma coisa que me dava uma felicidade, era ver um veículo removido no refém. Então, rapaz, que me dava um prazer, mesma coisa que meteu uma algema no cara que acabou de praticar um delito, né? É uma sensação, é quase um orgasmo. Na verdade, o orgasmo é mais gostoso do que a prisão. Mas era uma maravilha. Aquele veículo levanta, rapaz. Eu recordava quando eu comandei o trânsito, Major, no centro da cidade, 120. Aí um sujeito cadeirante, Costa essa mexeu comigo. Ele chegou até mim e falou: capitão, o senhor não sabe bem o que o senhor faz, porque o carioca tem uma mania de botar carro na calçada. Aí, por quê? Ele falou: porque nós cadeirantes, quando tem um carro na calçada, nós temos que ir para a rua. Aí eu aumentei o número de veículos de 120 para 280, 300. Tinha que eu recocado, eu não, policiais, 300 carros. Que felicidade, rapaz, que satisfação que me dá. Repressão imediata e você para com vários delitos ali. Sem eu saber, roubo de coletivo, foi até minha monografia que eu apresentei na PM Mineira, despencou. No centro da cidade, gente, tem mais de 500 bancos. O exercício da polícia de trânsito, você acaba proibindo outros delitos. Tá? Mas isso é um outro assunto. Então, é a sanção de polícia. O policiamento corresponde apenas à atividade de fiscalização. Então, pelo amor de Deus, chegou no batalhão, acabou o celular? Passou de 1 hora já. Já passou 1 hora, já estamos terminando. Agora, o policiamento corresponde apenas à fiscalização, senhores e senhoras. Os senhores, daqui a alguns minutos, vão exercer a polícia ostensiva. Se não entenderem a diferença da expressão, vão se reduzir. E eu finalizo, vou falando agora do ostensivo. Estou vendo aqui Michele, essa do lado da Michele, não sei o nome. Tainá, essa aqui que veio lá do norte do país, não é isso? Camila, Danaia, não dá nem para enxergar que eu estou vendo. Estão todas usando um brinquinho, não é isso? Usando. Se meter um argola desse tamanho, vão democraticamente tomar um dia de detenção para cada orelhinha, né? Uma orelhinha, um dia, outra, 3 dias, vão passar aqui. Estarão fazendo o que com a joia? Ostentando a joia. A polícia é para ostentar. Por isso que não pode ficar atrás de uma árvore lavrando multa. Se nós formos no Código Civil, isso é uma fé. Isso é uma fé. É a sua presença que tem que inibir. Através da sua presença, você inibe a prática da infração de trânsito e do ilícito penal como um todo. Nossa.
Preservação e manutenção. Vocês preservam ou mantêm local de crime? Hein? Preservar é diferente de manter. Manter é você apenas isolar. Se tiver um delito no pátio da academia, que tem uma poça de sangue, vocês vão colocar, se começar a chover, um plástico, um papelão, para quê? Preservar e adotar medidas para não alterar. Então, nós estudamos ordem pública, polícia ostensiva e agora preservação da ordem pública. Tá? Porém, sou eu que quero, antes de eu falar da legislação de trânsito, olha o número aí. Olha o número aí. 2014, 44.581 mortes. Perguntinha básica para vocês. Vocês acham que só foram aquelas mortes? Naquela estatística só estão quem morre, as pessoas que morrem imediato. Quem leva uma semana para morrer não está ali. Dizer que a PM não tem que se meter nisso, eu não consigo, não sou eu que quero. Nós temos que fundamentar pelo interesse público, materializado por números, como a gente sai do artigo 20 da Lei de Introdução ao Código Civil. Não é porque o cara, a pessoa gosta de entrar, não. 44.560, e assim vai, diminui, e voltou a aumentar agora em 21, 33.813 pessoas que morrem no local. E o número ali não está paraplégico. Não está. Então é a missão da Polícia Militar por força de lei e em razão do interesse público, porque eu avaliei, vocês não, que os números são estarrecedores. E mais, número econômico. Se vocês quiserem pesquisa ou ideia, alguém tem uma ideia, vai valer um bombom depois na segunda fase, vai ter aquela disputa numa caixinha de bombom. Né? Alguém tem uma ideia do valor que o IPE, que é o órgão do governo, atribui aos gastos no acidente de trânsito? Que, por ano, o IPE aponta para 50 bilhões. Bilhões! Aí o cara falar para mim, cara, cidadão, com todo respeito, eu tenho de respeitar a divergência, tudo bem. Queria muito ter acesso aos ministros da economia para mostrar isso. A reforma da Previdência tentou fazer 800 bilhões em 10 anos. Isso aí é um pouquinho mais do que da metade. Né? Em 10 anos fazer o quê? 500 bilhões. É um número estarrecedor de vidas que são muito mais importantes do que a economia, claro. Se cortar um pedaço da minha palestra, vai dizer que eu estou preocupado mais com a parte financeira. Não! Eu estou tentando convencer vocês que isso é um caso grave e que tem impacto na economia, gente nova, porque se vocês olharem as cidades, na sua maioria são pessoas em idade laborativa. Gente que acaba indo para a Previdência antes do tempo, por causa do acidente de trânsito. Continuando aqui, o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz no artigo 756, as polícias, nós estamos no Sistema Nacional de Trânsito. Estamos ali. Continua. Ali nós temos a definição de policiamento de trânsito. Função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança, garantir ou obediência às normas, segurança do trânsito, assegurando a livre circulação. Qual é o nome da operação de trânsito que a PM fazia antigamente? Visando melhorar a fluidez. Vocês aprenderam as operações aqui? Alpetran 1 não era a movimentação. Fiz muito isso. Muito. Importantíssimo espaço e o bem que você faz. Agora, igual serviço de dona de casa, ninguém presta atenção.
Entrar numa comunidade, pegar 8 fuzis, a primeira página do jornal. Trabalhar todo dia no trânsito, tirando o acidente que vocês vão aprender aqui comigo. Ninguém persegue. O trânsito só se persegue os motoristas profissionais, que andam todo dia, porque você sai de casa para quê? Para trabalhar, para o lazer, né? Ou para voltar para casa. Você está com foco no teu objetivo. Trabalhar não tem que se estudar. Né? Você está com foco no teu objetivo. Você só começa a pensar no trânsito quando aquilo te incomoda. Deu para entender? Então, a engenharia diz que 2 minutos de retenção, ela precisa, 2 minutos de retenção, nós precisamos, o trânsito precisa de 20 minutos para voltar ao normal. Da onde tem que retirar imediato. E aí as prefeituras assumiram em 1998, pouquíssimas se preocupando com a fluidez. Estão preocupados, na sua maioria, não vamos generalizar, com a arrecadação. Em botar o trânsito para andar, porque o uso do apito, segundo a engenharia, aumenta a velocidade em 30%. Eu, por experiência, sem comprovação de nada, eu falo que é 60%. Mas eu fico com os dados da engenharia. Porque o condutor, o motorista de ônibus para na dupla, ele entra na baia, e me falar que isso não é importante. Eu aceito, porque como sou jurista, tem que aceitar, mas é de grande importância. Fiscalização, o legislador não diz que é a mesma coisa que policiamento. E vocês vão aprender que nós precisamos para lavrar o auto de infração do convênio, mas não hoje. Tá bom? E o final aqui é o desembargador dele, no Rio de Janeiro, anularam todas as multas da Guarda Municipal, há mais de uma década. O ministro Marco Aurélio de Mello, no RE 658570, deu 6-5 pela constitucionalidade. Como ele não me obedeceu, ele não mostrou a minha, que não estava atualizada, nós temos recentemente uma ação direta de constitucionalidade do Supremo, uma DPF, que considerou em agosto, se você consegue cumprir, pelo menos, que considerou em agosto que as guardas municipais são órgãos do sistema. Tá? Então, baseado nesse específico de multa, esse livro sobre multa, e mais a recente decisão do dia 28 de agosto, as guardas municipais têm competência para lavrar a autuação por infração de trânsito. Tá bom? Desde que haja convênio. Bom, eu agradeço a todos e daqui a pouco nós vamos dar um intervalo. Forte abraço.